Boa noite, é uma alegria estar novamente com você. Nós aqui hoje nós tivemos um domingo bastante agitado. Fomos à nossa chácara, há muito tempo que a gente não vai. Nós temos aqui no Acre, a nossa congregação tem uma chácara que usa para um ministério com crianças. Ministério com crianças na Redondeza. Você pode olhar lá no seu Face, Projeto Chácara Jesus, o Bom Pastor. Se você procurar no Face, você vai encontrar a página da nossa chácara, viu? Do nosso projeto. Então, nós somos congregação da Igreja Evangélica Fluminense no Rio de Janeiro e temos esse projeto com crianças aqui. Evidentemente que nessa época de pandemia a gente tinha evitado, aliás, nenhuma vez a gente esteve com as crianças lá em função das normas de afastamento, de isolamento. Mas hoje nós fomos lá dar aquela faxina caprichada, viu? Então nós estamos de volta, estamos com você, estamos alegres de podermos juntos louvar o nosso Deus, aprender a palavra de Deus. Vamos começar com uma oração, não é? Eu vou convidar a irmã Regina, que está aqui conosco, que foi a nossa líder hoje, lá na faxina da chácara. Nós agradecemos a Deus a oportunidade de cuidar daquele imóvel, de cuidar daquele lugar. Outras pessoas têm nos ajudado também. Nós vamos orar pelo nosso vizinho. Alô, alô. Jonathan e família têm nos ajudado bastante. Seu primo também tem nos ajudado. Nilson e esposa também nos ajudando. Nós vamos orar por essas pessoas. A irmã Regina vai agradecer esse dia que Deus nos deu. E nós vamos pedir pelo culto e continuar também orando pela nossa igreja. Jorge, a nossa igreja, a gente daqui a pouco tem que ligar para ele para saber como é que ele está. A irmã Lúcia também, não é? Nós estávamos também, a irmã Maria José, essas três pessoas, viu? Nós vamos então pedir a irmã Regina que comece com a oração, logo depois nós vamos cantar o primeiro hino e então fazer a leitura do texto do sermão desta noite. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado porque podemos estar reunidos, Senhor, louvando o Teu nome, bendizendo, lendo a Tua palavra, aprendendo de Ti e também colocando diante do Teu altar, Pai de amor, esses pedidos. Amém. Primeiramente, te agradecer pelo dia que passamos ali na chácara, cuidando daquele imóvel, que é de serventia para aquelas crianças que estão ao redor da chácara, tão carentes, ó Pai, tão necessitados da Tua palavra. Que o Teu amor, ó Pai, a Tua voz possa alcançar cada coração e o trabalho que a gente vinha realizando, Pai de amor, mesmo sendo interrompido durante esse grande período, não venha cair por terra, ó Pai, mas que a semente que nós plantamos continue firme, germinando, Senhor. Nós te agradecemos por aquele local, pelo trabalho que a nossa igreja desempenha, Pai. Te agradecemos pelos vizinhos que ali estão conosco, também dando todo o apoio e suporte, agora que nós perdemos também o nosso caseiro. E te pedimos, Pai de amor, pelos enfermos de nossa igreja, irmã Maria José, irmã Lúcia, o irmão Jorge, que eles possam estar sendo cuidados por Ti, ó Pai, restaura a saúde de cada um deles. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço ao Wesley, esposa, Adriele, que estiveram lá, sobrinha dela também, aliás, é sobrinha, né? Sim. Wesley, filho, obrigado pela presença de vocês, foi agradável ter almoçado com vocês hoje, viu? Vamos cantar? Acompanhe conosco, você que está no Face, nós estamos também na página da igreja, Face, Sidmar Oliveira, na página da igreja no YouTube, IEC Manuel Julião. Ali você acompanha o slide, ali você acompanha o hino que nós vamos cantar agora, que é 231 de salmos e hinos. Acompanhe conosco o hino 231. Temática da nossa mensagem continua sendo no livro de Hebreus, a superioridade de Jesus. Então nós vamos cantar esse hino que fala a respeito de Jesus como Rei. Saudai o nome de
Emparedaram Jesus, disseram: reino de Deus, quando é que vem o reino de Deus? E Jesus disse: não é com visível aparência, porque o reino de Deus já veio e o reino de Deus está dentro em vós. Então, Jesus reina no coração daquele que crê. Lá fora, reino político, Jesus Cristo não é, por enquanto, rei político. Ele é rei do coração, ele é rei no coração daquele que crê nele. Por isso que o hino diz: coroa Jesus como teu rei. Eu não posso coroar Jesus como rei de mais ninguém, a não ser como rei da minha vida. Né? É isso que diz a letra do hino. Vamos ler? Atenção, congregação. Não é? Nós estamos na metade do livro de Hebreus, né? Talvez um pouco mais para o final do livro de Hebreus. E o tema você tem aí no slide número 1, não é? A superioridade de Jesus. Jesus é superior a quê? Então a gente vem dizendo a que instância Jesus é superior. E principalmente no contexto do Antigo Testamento, tudo aquilo que teve valor, mas teve valor enquanto apontava para a realidade da revelação, da manifestação de Jesus. Essa carta é chamada Carta aos Hebreus exatamente porque o autor, anônimo, a gente não sabe quem escreveu, muito inteligente, uma divisão de assunto primorosa, um grego sofisticado, ele faz uma ponte do Antigo para o Novo Testamento e mostra como que em Cristo Jesus tudo aquilo que foi prometido no Antigo Testamento teve a sua concretude, teve a sua confirmação. Nós vamos ler hoje o capítulo 9, nós vamos abordar o final do capítulo 9. Nós paramos na semana passada no versículo 16, nós vamos, 15, desculpem, vamos continuar a partir do 16, mas o texto que nós vamos ler é o texto do versículo 23 a 28. Hebreus 9, 23 a 28, a gente lendo aqui versículo a versículo. Eu lerei os pares e aqui os ímpares, que começam no 23, e a minha congregação vai lendo alternadamente comigo. Todo mundo encontrou? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu,
para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de ti mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Nós vamos repetir os dois últimos versículos em conjunto, todos nós aqui. Eles são importantes, eles fazem uma síntese daquilo que o autor de Hebreus diz no capítulo 9, não é? Então nós vamos repetir juntos o 27 e o 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Muito abençoado o texto que lemos, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, mais esta, de estarmos aqui na Tua presença e obrigado por essa continuidade do estudo da Carta aos Hebreus. E ajuda-nos na compreensão. Louvamos o Teu nome por aqueles que estão conosco. Continuamos a pedir bênção por aqueles que estão precisando de cura, de atendimento no hospital, consolo para aqueles que estão enfrentando perda e que no conjunto, Senhor, esses dias estejam perto de terminar. É o que nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, permitam-me um recado rápido aqui, a minha diaconisa, né? Corre no carro para tirar aquele torno, ele pode estar virado, derramando. Já, Ok. Nós estamos voltando à chácara da nossa faxina, a gente quer tirar da mala do carro algumas coisas que podem estar lá derramando. Muito obrigado. Queridos, olha aí o seu slide. Nós estamos no final do capítulo 9 e nós estamos no meio de uma discussão a respeito da validade das alianças do Antigo Testamento. E mostrando a argumentação do autor de Hebreus, está chegando aqui no ponto central do livro de Hebreus, dizendo como que em Cristo Jesus o compromisso nosso com Deus se confirma. Nós falamos de alianças no Antigo Testamento, nós dissemos que há uma figura jurídica nelas, porque na Antiguidade havia esse empenho, esse compromisso, inclusive até as nações pagãs tinham esse mesmo modelo, era o modelo de um compromisso com o seu Deus, com o seu ídolo. Então, isso existia também no contexto das nações pagãs. A gente sabe que no Antigo Testamento, eu lembro muito do meu pai, que ele usava uma expressão que ele aprendeu no seu tempo de seminarista, com os seus professores. Ele dizia, olha, o Velho Testamento é a revelação de Deus em marcha, até que ela de uma vez se cumpra na pessoa de Jesus. Isso é verdade, esse raciocínio está certo. Então, na época dessa revelação em marcha, certos elementos da religião de Israel substituíam, totalmente trocavam o valor dos elementos das religiões em torno das religiões consideradas de povos que eram idólatras. Então, o próprio testemunho de Israel, a presença de Israel no lugar onde eles iam morar, aquilo representava para todas as nações à volta o testemunho de Deus. Lembram daqueles sermões? A gente aqui estudou, no meio de semana, nós começamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. E a gente lembra dos sermões de Pedro, dos sermões de Paulo,
em que eles diziam assim: Deus não se deixou ficar sem testemunho. Então, tudo em Israel testemunhava as perfeições de Deus. Nós, no domingo passado, mencionamos o tabernáculo. No início do capítulo 9, o autor de Hebreus foca no tabernáculo, e a gente comentou do desejo que o povo de Israel tem de reconstruir o templo, pois tudo aquilo que eles desejam reconstruir refletem perfeições de Deus. Porém, todas elas têm o seu cumprimento na pessoa de Jesus. Então é exatamente isso o teor da argumentação do autor de Hebreus. O povo de Israel foi chamado a fazer uma aliança que renovava. Ele renovava porque as gerações iam se sucedendo. A gente mostrou aqui, Noé fez uma aliança com Deus, Deus fez uma aliança com Noé, lá na frente Deus fez uma aliança com Abraão, adiante fez uma aliança com todo o povo de Israel, representada pela aliança do Sinai, sendo Moisés o mediador. Tudo isso teve uma tremenda importância. Aquelas gerações se sucederam, aquelas gerações morreram, passaram, Deus vem renovando as alianças, mas apontando para essa aliança em Jesus. Jesus, na última Páscoa com os apóstolos, ele foi morto numa sexta-feira, na véspera do sabá, daquela Páscoa. Então Jesus Cristo, ele tomou do pão e tomou do vinho e disse: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Simbolicamente, o sangue da nova aliança. É isso que a gente vai ver com detalhes agora, na argumentação do final do capítulo 9 de Hebreus. Dê uma olhada aí no primeiro slide, no segundo, né? O primeiro foi o título do nosso sermão: Garantias. Quais são as garantias de que realmente há uma aliança em Cristo, de que a eterna aliança se aplica aos que creem? Quais são as garantias? Então, ele vai aqui, o autor de Hebreus, nesse final do capítulo 9, ele vai detalhar como que a gente reconhece, até em termos legais. Temos aqui um advogado, né? Aqui conosco, né? Temos essa chance, né? Então, a gente sabe que quando alguém deixa um testamento, esse testamento só vai ter valor com a morte do testador. E é isso que a gente quer chamar a atenção. Quem é o testador? Quem é a garantia da herança que recebemos? Quem é a garantia dessa aliança feita com Deus? Aí, no capítulo 9, eu vou pedir que alguém leia o versículo 16 e 17. Acompanhe na sua Bíblia, ouça a leitura de Hebreus 9, 16 e 17. A primeira garantia que nós temos de que a aliança, a nova aliança, a aliança em Cristo, está garantida e se aplica aos que creem. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois o testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Esse testamento que foi deixado para nós, essa garantia que foi deixada para nós, ela foi deixada em nome de Jesus. Uma vez que ele morreu, ela se aplica a nós. Nós somos herdeiros dessa garantia, herdeiros dessa aliança, herdeiros dessa herança. Evidentemente que é necessário crer em Cristo Jesus. E nós cremos em Cristo Jesus porque ele ressuscitou. A gente aqui leu nesse final do capítulo 9, adiantando, né, a conclusão do nosso sermão, a gente repetiu o versículo. O texto diz aqui que como aos homens está ordenado morrer uma só vez e só o juízo espera os homens que morrem na ressurreição dentre os mortos, assim também Cristo se ofereceu uma vez para sempre. E o que virá aparecerá a segunda vez. E diz o texto aqui que ele se ofereceu por todos, sim, por todos, mas o texto aqui coloca muitos. Coloca o indefinido, não bota o indefinido todos, coloca muitos, em função da necessidade de crer. Nem todos creem em Jesus Cristo. Então,
a primeira coisa que garante que a aliança se aplica a nós é a morte, que consta na argumentação do autor de Hebreus, para que a gente consiga negar a existência de pessoas perversas, pessoas más. E a gente está falando nem aquele que a gente carimba, que a gente já discrimina, carimba como bandido, como criminoso, não. A gente está falando do refinamento, daquele que se apresenta com uma fala bonita, com uma roupa bonita, com um nível de escolaridade, com um sobrenome bem nascido, e é demagogo, hipócrita, ladrão. É esse que é o pior. A Bíblia diz que Satanás pode se transformar em anjo de luz. Aliás, na justiça tem até um apelido para esse tipo de crime, né? Existe o crime e existe o crime do colarinho branco, não é? O nosso país, infelizmente, é campeão de crime de colarinho branco, é campeão de impunidade, é campeão de inocentar pessoas que são criminosas. Então é disso que a gente está dizendo. A Bíblia, quando fala em derramamento de sangue, ela está falando do pecado. A gente está dizendo aqui também que as nações vizinhas de Israel faziam sacrifícios de animais para aplacar a ira e a cólera do seu Deus. Esse não era o sentido do sacrifício na Bíblia. Esse não era o sentido do sacrifício na Bíblia. Ninguém matava animais na Bíblia para que Deus ficasse calmo, porque Deus está virado. Não, Deus na Bíblia é uma pessoa, ele tem personalidade. O sentido do sacrifício na Bíblia é outro. Então, derramamento de sangue aqui sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus Cristo derramou o seu sangue, somente o sangue de Cristo pode nos remir do nosso pecado. Mas enquanto isso não aconteceu, havia o quê? Um aviso ao longo da história, um aviso nessa marcha da revelação, toda uma simbologia que só tem sentido, é isso que o autor de Hebreus afirma, só tem sentido uma vez que tudo tenha se cumprido em Cristo Jesus, reconhecendo-se que isso se cumpriu em Cristo Jesus. Dê uma olhada no slide, o derramamento de sangue, o texto que a gente leu, profecias que se cumprem em Jesus, a aliança foi sancionada com sangue. O versículo 18 que a gente leu diz, olha, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Esse salpicar, esse aspergir de sangue, do sangue do sacrifício, essas manchas de sangue que ficaram sobre o livro da lei, que respingou na roupa dos que estavam mais perto, né? Essas manchas de sangue que ficaram nos utensílios do tabernáculo, a gente viu na semana passada, na mesa do santo lugar, o candelabro, todos esses utensílios foram salpicados, manchados com sangue. Isso significava exatamente essa simbologia. Havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo, aspergiu não só o próprio livro da lei, como também sobre todo o povo. Está aí no slide, não é? Moisés legitima com sangue a aliança antiga. Só que os animais morreram, inocentes, não é? As pessoas foram salpicadas simbolicamente com sangue, mas aquelas pessoas continuaram sendo o quê? Pecadores. E na aliança com Deus continuaram o quê? Incapazes de cumprir a lei de Moisés. Então, será, gente, que qual era o sentido dessa religião? Simbolizava-se o perdão do pecado, mas toda aquela geração se foi, toda aquela geração morreu. Que sentido tinha aquilo? Quer dizer que eles foram perdoados do pecado enquanto em vida? Mas os sacrifícios se repetiam. Por que os sacrifícios se repetiam? Porque os pecados se repetiam. E o sacerdote sacrificava por si e pelos outros. Por que o sacerdote sacrificava por si? Porque ele tinha o seu pecado. Ele podia se condoer do pecado do outro, mas ele também tinha o seu. Então,
toda essa coisa parece inútil, parece sem sentido, a não ser que haja um resgate dela, a não ser que haja um resgate da fé que essas pessoas tiveram, porque as pessoas do Antigo Testamento, todo esse ritual servia para os que criam. Se você examinar na Bíblia, você vai ver na pregação dos profetas, na crítica da pregação profética, a distinção entre aqueles que criam e os que não criam, em que aqueles faziam esse sacrifício da boca para fora, apenas como uma formalidade, como um ritual vazio e sem sentido. Como hoje, algumas pessoas falam de Deus, proclamam Deus, choram e, na verdade, não têm fé. É apenas uma coisa da boca para fora. O próprio Jesus, ele quando pregou o Sermão do Monte, o que ele disse? Se alguém ouve as minhas palavras e as palavras que eu falo fazem efeito no coração, criam vida, ele tem condições de praticar as palavras que ouve, como o Tiago disse, né? Tiago diz também que a gente pode olhar para a Bíblia como se olha no espelho, né? A gente não leva o espelho para a rua, deixa o espelho em casa, olha-se e vai para a rua. Então Tiago diz que a gente pode olhar para a Bíblia sem que a Bíblia tenha nenhum efeito na nossa vida. A gente possa achar a Bíblia um livro de lindas leituras, de assim um padrão elevado de conduta, mas aquilo fica fora da nossa vida. Quando Deus chamou Josué e vocacionou Josué, ele disse para Josué ler, meditar no que lia, cumprir a Bíblia e pregar. Mas somente Jesus nos dá a condição de cumprir a palavra de Deus. Então, muita gente fazia esses sacrifícios no Antigo Testamento de maneira formal, de maneira vazia, sem que o sentido verdadeiro daquilo estivesse no seu interior, estivesse no seu coração. Todos os utensílios, o livro da lei, o povo, o tabernáculo foram consagrados por sangue de bezerros e de bodes. E o derramamento de sangue anunciava o sangue de Jesus para a verdadeira e definitiva santificação. Se aquelas pessoas morreram, participaram daqueles rituais, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do bezerro, da ovelha, do bode, do cabrito. Se fosse uma ave, a pessoa que não tinha condição financeira de levar, que tinha apenas o gado para o seu próprio sustento, podia levar uma ave no lugar do seu gado, colocava também a mão na cabecinha da ave, entregava aquilo tudo. Qual o sentido de matar o animal inocente derramando o seu sangue na beira do altar? As pessoas, que destino aquelas pessoas tiveram? Se algo maior, se esse sacrifício não apontava para algo maior, algo que fosse redenção definitiva, uma santificação que fosse permanente, olha, de nada servia. É essa a argumentação do autor de Hebreus. Ele deseja que aquelas pessoas entendam isso, que todo aquele ritual tinha sentido em Cristo Jesus. Vamos ver o slide seguinte? Está aí a explicação do significado. A gente vai dar continuidade. Esse texto que nós lemos, o texto de Mateus 9, 23 a 28, ele agora está aí pormenorizado. Esse texto que nós lemos no começo do sermão, você pode acompanhar na sua Bíblia. Eu coloquei em 2 colunas para que, de modo detalhado, você entenda o que o autor de Hebreus deseja fazer quando argumenta isso. Olha, é necessário que todo esse ritual que tinha valor, um ritual do qual Moisés participou, um ritual que Arão, o irmão dele, herdou de Moisés e transmitiu para os outros sacerdotes, um ritual que a tribo de Levi praticou durante toda o período do deserto, armando e desarmando aquela tenda, o ritual que foi praticado no templo de Salomão enquanto ele esteve construído, todo esse ritual, todo aquele trabalho que Davi teve, colocando, instituindo o ministério levítico de cantores,
o ministério levítico de pessoas que cuidavam dos utensílios do templo, o ministério levítico daqueles que ensinavam, como o rei Josafá pediu que os levitas saíssem por Israel, ensinando o livro da lei de Moisés. Tudo isso tem sentido se Cristo Jesus for entendido, se a fé em Cristo Jesus for confirmada como a confirmação, concretização, como Jesus Cristo como superior, concretização de todas essas promessas. As figuras das coisas com sangue de animais, as próprias coisas celestiais com o sangue de Cristo. A gente leu aqui que Moisés, ele salpicou com sangue o próprio livro da lei, né? Aquela cópia do livro da lei da data de Moisés, que depois foi recopiada até chegar nos nossos dias, aquele livro ficou manchado com gotas de sangue. Aquele livro já se perdeu. Alguém teve que copiá-lo porque ele, né? Aqueles utensílios do templo que foram salpicados, nenhum deles sobreviveu ao tempo. Todos eles se perderam. Aquelas pessoas que receberam um respingo de sangue, todas elas já viraram pó. Aliás, tem uma visão muito interessante no livro de Ezequiel, né? Que Deus diz que Ezequiel profetizasse, levou Ezequiel a um vale de ossos secos e disse a Ezequiel que profetizasse aos ossos. Ezequiel falou para Deus: eu não posso pregar, já é difícil pregar para as pessoas, eu vou pregar para os ossos. E aí a Bíblia diz que Ezequiel começou a pregar. E aqueles ossos, imagina você num lugar, um monte de esqueletos na superfície, e você escuta o barulho dos ossos, das juntas dos ossos se agrupando. E Eliseu sentiu medo, e Deus falou: continua. E aqueles ossos foram se encaixando e foram aparecendo os músculos nos ossos, foram aparecendo, depois a vianda, depois as entranhas, tudo foi aparecendo, até que havia... Hoje um dos garotinhos lá, nosso vizinho, perguntou, ele jogando um joguinho no celular, sobre zumbi. Pastor, zumbi existe? Eu falei: na imaginação das pessoas, não? Zumbis não existem. Agora, pessoas ressurretas existem. Elas vão voltar à vida. Então, a Bíblia diz que em Cristo Jesus há a santificação dos que vão habitar nos céus. O autor de Hebreus diz: olha, as figuras das coisas, elas foram besuntadas, salpicadas com sangue de animais. Agora, as pessoas que vão para os céus com o sangue de Cristo. Gente, se todas as pessoas que creram em Jesus, se todas as pessoas que creram em Deus, elas morreram e não vão ressuscitar, a gente está perdendo tempo aqui nessa live, né? A gente está perdendo tempo em crer em Jesus. Só é possível a confirmação da fé na pessoa de Cristo Jesus. Só é possível a confirmação de uma aliança com Deus na pessoa de Cristo Jesus. Só é possível acesso a Deus por meio do sangue de Cristo, do perdão que vem pelo sangue de Cristo, da morte e ressurreição, batizados os que creem em Cristo Jesus. É isso que o autor de Hebreus está afirmando. Aquilo só teve valor se houver concretização na fé, pela fé em Cristo Jesus. E aqueles que creram lá atrás enxergavam Jesus naquilo tudo. Enxergavam Jesus naquilo. Se você lê o rei Davi no Salmo 51, confessando o seu pecado, ele reconhece isso. Ele fala: olha, se para eu ter o meu pecado perdoado, eu tivesse que fazer sacrifício, eu sou o rei de Israel, eu pegava todo o gado de Israel e sacrificava. Mas se eu sacrificar todo o gado de Israel, isso não vai servir, não vai atender à necessidade do perdão de que eu preciso. Não vai me purificar do meu pecado, a não ser o sangue de Cristo. Olha o que diz o texto, o versículo seguinte: ninguém entrava no santuário terrestre, somente os sacerdotes. A gente viu isso com detalhes domingo passado. Cristo nunca entrou naquele santuário, mas Cristo entrou no santuário celestial. Gente, se existe um Deus, mas nós nunca vamos vê-lo, se existe um Deus, mas se o cemitério é o nosso fim,
Para que esse Deus existe? E como é que nós vamos comparecer diante desse Deus? Se nós não temos, se nós somos pecadores? Só uma maneira de nós comparecermos em santidade diante de Deus, por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso que o autor de Hebreus vai dizer que Cristo entrou no santuário celestial, abrindo uma avenida para nós, abrindo um caminho para nós. Nós vamos ver isso no capítulo 10, na semana que vem. Cristo, ele é o nosso precursor nos céus. Veja o próximo slide. Explicação do significado do sacrifício de Cristo, do significado da nova aliança no sangue de Cristo. Havia repetição obrigatória dos sacrifícios dia após dia, porque havia imperfeição até da parte do sacerdote e temporalidade, caducava no tempo. Tinha que repetir a geração seguinte, o filho, o neto, o bisneto, aquilo tinha que ser repetido. De certa forma era até uma rotina cansativa. Perdia-se na repetição, muito provavelmente, o sentido daquilo. Mas o sacrifício de Cristo é único, é perfeito e atemporal. A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo, desde a eternidade, já se conhecia. A Bíblia diz que a fé em Cristo Jesus é uma fé para sempre, é uma fé para a eternidade, é uma garantia definitiva. Então, essa é a comparação entre a antiga aliança que caduca e a nova que é perfeita. A outra era repetição, obrigatória, imperfeita e temporal. O sacrifício de Cristo não se repete. É por graça, é voluntário. Ninguém é obrigado a crer em Jesus. A oferta de Cristo é voluntária. Uma vez os judeus desafiaram Jesus, Jesus falou: a minha vida eu dou e eu reassumo, porque recebi de Deus esse mandato. A nossa vida também. Mas Jesus diz assim: quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Agora, quem perder a sua vida dando a mim, quem perder a sua vida por minha causa, ganhou, obteve ganho. O sacrifício de Cristo é perfeito e é eterno. Que necessidade para sacrifício de animais que não purificavam? Interessante isso, né? Os animais eram mortos, mas o pecador não era purificado. Qual o sentido disso? É isso que o autor de Hebreus quer dizer. Qual é o sentido de você matar um animal inocente, derramar o sangue dele, se aquele sangue não te purifica? Denuncia a tua culpa, denuncia o teu pecado, porque o inocente Jesus foi morto. Esse era o sentido. Na verdade, Israel praticava aquele sacrifício jogando sangue no chão, nós falamos isso semana passada, enquanto as religiões bebiam sangue, se banhavam com sangue, faziam comidas com sangue. Em Israel, era a ordem que o sangue fosse derramado todo na terra, na beira do altar, simbolizando o assassinato de Jesus, né? Foi pregado numa cruz, o sangue dele foi derramado. A Bíblia diz que deu a hora do sabá, a hora às 6 horas da tarde de sábado. Poucos minutos antes mandaram tirar o corpo da cruz para que naquele sabá, os corpos não ficassem pendurados na cruz. E eles foram verificar, os 2 ladrões crucificados com Jesus estavam vivos, eles quebraram as pernas, uma tortura a mais, mas Cristo já estava morto. Então, um dos lanceiros romanos enterrou a lança na lateral do corpo de Jesus. Estava morto, ele nem se mexeu, mas quando ele puxou a lança, o pulmão, o crucificado morre sufocado, como se fosse afogado, porque o seu pulmão fica cheio de água, o suor, sudorese externa e acúmulo de líquidos internos. O crucificado enche o seu pulmão de água, e Jesus, sangue e água fluíram no pulmão de Jesus, o sangue de Jesus foi derramado. Então, que necessidade há para sacrifícios que não purificam o pecador? Agora, Cristo comparece diante de Deus pelo seu próprio sangue para nos perdoar, para nos lavar do nosso pecado. Aprecio muito aquela expressão de Paulo na carta ao Tito, o lavar regenerador do Espírito, que é o lavar por meio do sangue de Cristo. Cristo
nos purifica do nosso pecado. O sangue de Cristo nos purifica do nosso pecado. Compareceremos diante de Deus pelo sangue de Cristo, porque Ele nos santifica. Gente, não é que há algo místico, não é isso. É que nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida e passamos a entender, pela iluminação do Espírito, que aquilo que existe na nossa vida como pecado, aquilo ali deve ser rejeitado por nós e nós devemos buscar a santificação no nome de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que o pecado na nossa vida não é mais uma escolha prazerosa e nem é mais uma prisão, uma cadeia. Por isso que a Bíblia diz lá em Tito, Paulo também diz a Tito, que o Espírito Santo nos educa para que a gente rejeite as paixões do mundo e viva nesta vida sensata, de modo sensato, justo e piedoso. Vamos lá? A nova aliança de Hebreus 8 se estende até o capítulo 9. Como morrem os homens uma única vez. A gente viu esse versículo. Como morrem os homens uma única vez, Cristo morre e vive uma vez só, para sempre, para nos purificar dos nossos pecados. Não há uma outra chance além da chance desta vida. Porque da mesma maneira que Cristo morreu uma vez e ressuscitou, todos os homens só morrem uma vez e vão ressuscitar. É a maneira como nós cremos, é a maneira como a Bíblia coloca. E esse versículo é um versículo muito claro a respeito disso. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. A trajetória de Cristo é a trajetória de todo homem. Aqueles que creem ressuscitam para a vida eterna. Nós falamos semana passada que só há duas opções. Ou Cristo é o Messias verdadeiro, e qualquer outro que vier como Messias será uma fraude, ou Cristo é um Messias falso, e ainda há divino verdadeiro. Mas nós cremos pela palavra de Deus que esse é o Messias, Jesus é o único Messias. E pode ser até que venha uma fraude, que o Apocalipse chama de anticristo. E pode ser que ele engane, porque ele vem para enganar. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, ele diz que Deus vai enviar a operação do erro para os que não deram crédito à verdade do Evangelho. Vamos ler esse trecho? Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo vai dizer isso no capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, segundo aos Tessalonicenses 2,7, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vida. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, Jesus é o Messias, e é bom que você creia nisso. Jesus Cristo está aí no slide, né? Que se ofereceu de uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Jesus é a garantia da nova aliança. É preciso que você se torne participante desta
porque aquela antiga apontava para esta, e esta é a aliança definitiva. E é necessário que você creia em Jesus Cristo para que o teu compromisso com Deus esteja garantido. O autor de Hebreus vai terminar entrando pelo capítulo 10, confirmando tudo aquilo que nós já dissemos. Ele vai dizer que a lei é imagem e sombra, é uma profecia dos bens vindouros, e não imagem real. Portanto, não pode aperfeiçoar os ofertantes. O apóstolo Paulo, ele não desmerece a lei de Moisés. Uma vez eu escutei alguém dizer isso. Era até um rabino, dizendo que Paulo desmerece a lei de Moisés. Ele não desmerece a lei de Moisés. Paulo não diminui a importância da lei de Moisés. Ele só diz uma coisa com a qual qualquer pessoa pode concordar. Ela não aperfeiçoa ninguém. A lei de Moisés não aperfeiçoou nem Moisés, porque ela é santa, justa e perfeita. Mas me diz um homem que é justo, santo e perfeito. Nem Moisés foi. A pessoa que é justa, santa e perfeita é Jesus, é o Messias. É esse que a Bíblia aponta. Por isso que o autor de Hebreus entra pelo capítulo 10 dizendo, a lei, ela sempre foi uma imagem, uma sombra, uma profecia de um bem maior. Ela não é a imagem real. Por isso que ela nunca pôde tornar perfeitos os ofertantes. E não torna, e nunca vai tornar. A repetição é a maior prova de que não se alcançava perfeição. Por que se tinha que repetir? O sacrifício de Cristo não se repete, ele é perfeito. Mas a repetição do sacrifício era uma profecia para o tempo, até que o tempo permanente, até que o tempo real, até que o tempo da verdade, o tempo da vinda de Jesus, ele acontecesse. Paulo fala na carta aos Gálatas que na plenitude dos tempos, Deus revelou Jesus. O autor de Hebreus diz que a recordação dos pecados é feita. Nesses sacrifícios é feita uma recordação dos pecados, ainda que haja repetição e estrito cumprimento das regras, não há remoção dos pecados. Gente, há um rigor no cumprimento dos sacrifícios. A gente comentou aqui semana passada a denúncia de Oséias. No tempo do profeta Oséias, o sacerdócio de Israel tinha falido. Oséias pregou para as 10 tribos do norte, para as tribos que foram levadas para o cativeiro pelos assírios. E os profetas denunciam também em Judá. Jeremias diz assim, olha, o reino do norte era a irmã prostituta, o reino do sul também foi, porque viu a irmã errar, errou na mesma medida. Então as tribos de Judá também foram levadas para o cativeiro. Israel perdeu a terra, o templo foi queimado, e o rei, os filhos do rei Ezequias foram todos mortos na frente dele, o último rei de Israel. E depois que o rei depois que o rei Zedequias viu todos os filhos mortos, os olhos dele foram vazados. Foi o rei que desobedeceu o profeta Jeremias, que disse, renda-se. Ele não se rendeu, ainda fez um buraco na muralha e fugiu, deixando todo o seu exército, todo o seu povo à mercê dos babilônios. Pois ele foi pego, todos os herdeiros do trono de Israel foram mortos na frente dele, e depois os olhos dele vazados, e o povo foi levado para o cativeiro, porque era um povo idólatra. Me diga, que sacrifício, que sacerdócio levítico, o que eles conseguiram? Não aperfeiçoaram, não removeram o pecado do povo. Israel voltou do exílio, só depois que o povo de Israel voltou do exílio é que aprendeu a não ser mais idólatra. E quem diz isso está lá no Neviim. É só você ler a segunda parte da Torá, não é? A gente falou isso, né? Tanakh judaica, Torá, Neviim, Ketuvim. Leia o Neviim, leia os profetas, a denúncia da idolatria. A lei de Moisés aperfeiçoou quem e quantos? Nem os sacerdotes, denunciados por Oséias e denunciados por Jeremias. Jeremias foi um profeta que se levantou contra o rei,
contra o príncipe, contra o juiz, contra o sacerdote, contra o falso profeta, contra os anciãos. Jeremias, o último profeta, antes do exílio. Recordação do pecado é feita porque não há, ainda que haja repetição, ainda que haja estrito cumprimento, ainda que as regras sacerdotais sejam cumpridas, não há remoção dos pecados. Aqueles sacrifícios não aperfeiçoaram ninguém. Portanto, o corpo e o sangue que removem e aperfeiçoam os pecadores, qual é? Um dia você espera comparecer diante de Deus? Ora, se você crê num Deus e o cemitério é o final, é o túmulo, o final da vida é o túmulo, o que adianta você crer em Deus? Agora você vai comparecer diante de Deus, você vai ressuscitar? Vai, pelo poder de Deus. Santificado? Como? Pelo sangue de Cristo, pelo batismo em Cristo. É isso que o autor de Hebreus diz. O corpo e o sangue de Cristo removem, aperfeiçoam os pecadores. A salvação reside no corpo e no sangue de Cristo. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Jesus é a garantia da nova aliança, é a garantia do perdão de pecados. O sangue de Cristo, o batismo no Espírito Santo aperfeiçoa o pecador. Redime do pecado, santifica. E na ressurreição, quem crê vai ressuscitar sem pecado e vai comparecer diante de Deus. Vejo você no dia do juízo e você vai me ver também lá no dia do juízo. Não importa que você não creia. Nem tudo aquilo não depende da gente crer para que exista. Não depende da gente crer para que seja verdade. Mas é bom que se creia e siga para lá garantido no sangue de Cristo. Embora o sacerdote cumpra o ritual diário, que não cessou de acontecer, o sentido não era de remover pecados, mas indicar que em Cristo se cumpria a profecia de todo esse ritual. O sentido da velha aliança não era dizer que os pecados estavam removidos. Só alguém muito louco vai afirmar isso. Todo aquele conjunto de rituais do Antigo Testamento, o objetivo deles não era dizer que com aquele ritual o pecado estava removido, o pecador estava aperfeiçoado. Não. Era dizer que em Cristo Jesus, aí sim, se cumpriria toda a profecia, se cumpriria toda a expectativa de salvação e a verdadeira remissão de pecado. A gente vai terminar. Agradece a você a tua participação até aqui. E sim, tem um slide, né? A confirmação, desculpe. Eu pensei que esse slide era uma sobra do domingo passado, mas não. Jesus diz assim: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. A única pessoa que pode fazer isso é Jesus. Estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Nessa vontade é que temos sido aperfeiçoados. Que sacerdote pode dizer isso, né? Você lembra dos sermões iniciais do livro de Hebreus? Em que Deus falou: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, não é? O autor de Hebreus ele fez uma provocação com todas as pessoas, com todos os hebreus da sua época. Ele falou: vocês lembram de Abraão? Vocês lembram que ele era o pai da fé? Vocês lembram que ele é o patriarca da nossa fé? Vocês lembram que ele foi chamado e foi justificado por fé? Abraão creu e isso foi imputado a ele por justiça. Lembram disso? Pois Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, foi abençoado por Melquisedeque. Quem é Melquisedeque? Qual é a linhagem? Qual é a genealogia de Melquisedeque? De quem ele é filho? Alguém sabe o nome do pai dele? A genealogia de Israel está tão bem guardada que hoje em dia você ainda tem a lista de quem é Cohen, de quem é sacerdote. Mas o que está escrito aqui? Deus fala para Jesus: tu és sacerdote para sempre. Segundo que ordem? Não é a ordem de Levi, não é a ordem de Arão, não é a ordem de Moisés, não é a ordem nem de Abraão, é a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, o rei de justiça. Quem é esse rei de justiça? Quem é esse anônimo? Para quem Abraão deu dízimo e que abençoou Abraão, que abençoou o patriarca.
Que personalidade é essa? Teve sim pai e mãe, morreu sim, teve fim de dias, mas é um anônimo. Não é genealogia que garante, é Jesus. Jesus, ele diz: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade, e nessa vontade é que temos sido aperfeiçoados. Só Jesus pode fazer a vontade do Pai em sua integridade, em sua inteireza. Capítulo 10, 9. Jesus ofereceu para sempre um único sacrifício pelo pecado. Jesus assentou-se à destra de Deus. Jesus aguarda a vitória definitiva dos seus inimigos. Quais são os inimigos? Pecado e morte. Jesus já venceu. Falta a nós vencermos. Quando o texto diz aqui que Jesus aguarda a vitória definitiva dos inimigos, é porque Jesus nos aguarda. A gente aprende na teologia, né, que nós estamos livres do poder do pecado. Quem crê em Cristo Jesus pode vencer o pecado, mas da presença do pecado ainda não. E por que nós vamos morrer? Por que a morte é necessária? Porque nós somos pecadores e só há uma maneira de se livrar do pecado: morrendo. Deus não nos quer mortos. Lembram dos saduceus, que a gente falou deles domingo passado, que debochavam de Jesus, dizendo que não tinha ressurreição? E Jesus falou: então, vocês dizem aí, vocês não entendem a lei? Está escrito na lei. Aí eles: vocês não entendem, vocês não sabem, vocês passaram batido pela lei. E eles não sabiam qual era o argumento de Jesus. E disseram: que texto, Jesus? Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Aí eles levaram um susto. Claro que Deus é Deus de Abraão. Então Deus é Deus de defunto. Que Abraão, Isaac e Jacó estão mortos. Vocês estão associando Deus a defunto. Vocês saduceus. Na lei, nem o sacerdote poderia, não é, ir no velório. Hoje em dia, a gente não pode ir, não é, ao sepultamento, a não ser a família. Olha lá. Naquele tempo acontecia isso com o sacerdote. Morria o seu familiar, ele não podia ir. Se fosse o seu turno, a não ser que ele pedisse licença para isso, uma licença de 7 dias, se não fossem 14, 2 vezes o 7. Não é? Então, Jesus falou isso para os saduceus. Você acredita na ressurreição? Você acredita que Deus é o Deus que pode ressuscitar? Quem? Quantos? Você acredita na sua ressurreição? Se você, para acreditar na sua ressurreição, você tem que acreditar na ressurreição do Messias, na ressurreição de Jesus, que se ofereceu para sempre um único sacrifício pelo pecado, assentou-se à destra de Deus. É lá onde ele está. Lembra que quando ele falou que ele ia se sentar na destra de Deus, o sumo sacerdote rasgou as vestes, aquele teatro tremendo, achando que aquilo era um blefe de Jesus. Não é um blefe. Ele está à destra de Deus e aguarda o quê? A nossa chegada lá. A vitória definitiva para nós sobre o pecado e sobre a morte, porque ele já venceu. Isso é uma garantia nossa. Na ressurreição dentre os mortos, definitivamente o pecado e a morte estarão vencidos. Os que creem. Lembra do versículo que nós lemos? Ele virá para muitos. Ele morreu por todos, mas Jesus virá para muitos. Porque Jesus morreu por todos, mas nem todos creem. Então ele morreu por todos, mas virá para muitos. A gente espera que você creia. Conclusão, esses são os termos da aliança em Jesus. Pôr no coração as leis, inscrevê-las na mente. Paralelismo, né? Como que, então, que fim teve a lei de Moisés? O fim da lei é Cristo, porque agora a gente pode cumprir a lei de Moisés por meio da fé. Por meio da fé. E o perdão vem, não é pelo sangue do bezerro e do bode, vem pelo sangue de Cristo para os que não cumprem, que somos todos. Não se lembrar da iniquidade e do pecado para sempre, porque foram vencidos em Cristo. E onde a remissão, resgate da dívida, não será mais necessária oferta pelo pecado. Há um plano para ser construído o terceiro templo?
Será que esse terceiro templo vai ser construído? Tomara que seja. Mas alguém vai fazer sacrifício de animais no altar desse templo? Será que essa antiga religião de Israel vai voltar a existir? Serão levados bezerros para serem sacrificados no templo? Inútil, desnecessário, porque onde há resgate, não é mais necessário oferta. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Deixa eu abençoar. Você pode ter essa convicção a partir do momento que você colocar a sua fé em Cristo Jesus. A gente vai orar por isso. Senhor, obrigado pelas garantias que a Tua palavra nos dá. A maneira como aquilo que aconteceu e se cumpre em Jesus foi anunciado ao longo da revelação em marcha do Antigo Testamento. Tudo aquilo, Senhor, sempre teve essa finalidade, por isso era precioso. Aquilo tinha valor, não valor em si, mas valor como profecia que se cumpre na pessoa de Jesus, na pessoa do Messias. Esse é o esforço do autor de Hebreus para que a gente compreenda essa verdade, que essa verdade possa ser compreendida por aqueles que ouvem essa mensagem. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar conosco o hino final? Abra o seu inário, Salmos e Hinos, no número 408. Rocha Eterna. Rocha Eterna é o nosso Jesus. Busque refúgio na pessoa de Jesus. Continuando a orar pela nossa irmã Lúcia, aqui da igreja, pelo nosso irmão Jorge, pela nossa irmã Maria José, orar pelo seu Abraim, que é o avô do Mustafa. Mustafa é o pai da Yasmin, o esposo da Ivana. Um abraço para vocês também. Continuando a orar por ele. Alonso. O irmão Alonso, alô, Joaquim e Lígia. Vamos continuar orando pelo irmão Alonso, fazendo exercício respiratório, para ele se restabelecer logo e voltar para casa. Ações de graças também pela avó da Amanda, não foi? Que aniversariou ontem. Um abraço para o pastor Edson, sua amada mamãe, e bênçãos para a vida dela. Agradecemos a Deus por mais um ano de vida. Vamos cantar o hino 408. 408. Você canta conosco. Rocha eterna, meu Jesus, quero em Ti me refugiar. Só Teu sangue lá na cruz, derramado em meu lugar, pode a mim, Senhor, valer, do pecado proteger, não por obras nem pesar, plena paz terei aqui, só Tu podes consolar, há perdão somente em Ti, rocha eterna, só na cruz, eu confio ao meu Jesus, nada posso, meu Senhor, nada eu tenho a Te ofertar, sou tão só um pecador, Teu amparo a suplicar, rocha eterna, mostra assim Tua graça e amor por mim, quando derradeiro olhar este mundo aqui vou ver, e no prumo eu Te encontrar, Teu chamado a responder, rocha eterna, espero ali, abrigar-me salvo em Ti. Amém. Venha para o refúgio que é Jesus. Terça-feira, 19 horas, estudo em Provérbios, horário do Acre, 21 horas, horário de Brasília. Muito obrigado. Deus te abençoe.